Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa celebração eucarística aqui nesta Basílica. Queremos saudar também a cada um de vós que nos acompanha, reza conosco através dos meios de comunicação social. Para melhor celebrarmos estes santos mistérios dignamente, reconheçamos ser necessitados da misericórdia do Pai e peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Atendeis, Senhor, as orações do vosso povo. Dai-lhe luz para conhecer a vossa vontade e coragem para cumprir fielmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola aos Hebreus. Uma vez que os filhos dos homens têm o mesmo sangue e a mesma carne, também Jesus participou igualmente na mesma natureza para destruir pela sua morte aquele que tinha poder sobre a morte, isto é, o diabo, e libertar aqueles que estavam a vida inteira sujeitos à servidão pelo temor da morte. Porque ele não veio em auxílio dos anjos, mas dos descendentes de Abraão. Por isso, devia tornar-se semelhante em tudo aos seus irmãos, para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel, ao serviço de Deus, e assim expiar os pecados do povo. De facto, porque ele próprio foi provado pelo sofrimento, pôde socorrer aqueles que sofrem provação. Palavra do Senhor.
as maravilhas que ele operou, os seus prodígios e os oráculos da sua boca. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito, Ele é o Senhor, o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaque. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Aleluia, 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 aleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André.
A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a, e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demônios. Mas não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Ele respondeu-lhes: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim. E foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, palavra do Senhor, que mais uma vez vem iluminar a nossa caminhada e consciência de fé. E vemos nessa primeira leitura que nos apresenta a figura de um sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, que veio para poder salvar-nos e poder libertar-nos. Os hebreus apresentam para nós uma forma diferente de que significava ser um sumo sacerdote. No Antigo Testamento, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, eles eram separados à parte para poder servir a Deus. Era tirado do meio do povo, do meio dos seus, para poder servir a Deus, separado. E aqui vimos nessa leitura que nos apresenta Jesus, que vem para o meio do povo. Foi enviado por Deus para o meio da humanidade, com as mesmas fragilidades, menos o pecado, sofrimentos igual ao nosso, a morte igual a nossa. Há aqui uma diferença muito grande, uma vez que esse novo sumo e eterno sacerdote, que é Jesus, que vem assumir a nossa realidade e condição humana, mostra-nos a essência do Deus que nós devemos acreditar, que é o Deus do amor, o Deus da misericórdia. Quando escutamos esse Evangelho, talvez alguém possa fazer-se alguma dessas perguntas, ou mesmo ficar admirados com a própria vida de Jesus. Como que Jesus lidava todos os dias com tanta gente ao seu redor? Qual era o tempo que Jesus tinha para si próprio? Uma vez que nós ouvimos aqui, nessa passagem desse Evangelho, uma vida totalmente disponível para servir a Deus e para servir os outros, principalmente os mais necessitados. Jesus, o único tempo que com certeza tinha para si, era o tempo que encontrava-se com o Pai e era o tempo que se colocava para servir. Mostra para mim, para nós, como é que começava a rotina de Jesus. Jesus saiu da sinagoga
E o que era a sinagoga? O que é a sinagoga ainda hoje? É o lugar da palavra, é o lugar onde se escuta e se estuda a Sagrada Escritura. Então Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. Ali encontra a sua sogra que está enferma. Então, acontece aqui uns gestos como que Jesus apresenta essa proximidade da sua misericórdia. Jesus chega até a sogra de Pedro, toma pela mão, levanta e ela começa a servir. Depois do sol pôr-se, a gente vê que aqui há uma sinalização para nós, porque já era a véspera de domingo, já não era mais a véspera do sábado, porque sabe que Jesus era muito perseguido por causa das suas ações no dia de sábado. Então Jesus agora começa a curar toda espécie de enfermos e pessoas possuídas que traziam a Ele. Depois Jesus vai concluir em oração outra vez, no encontro com o Pai, e vai partir para toda a região da Galileia, em missão. Como nós o vimos, então a agenda cotidiana de Jesus era totalmente voltada para aquilo que é o central da nossa vida cristã. Deve partir da palavra de Deus, deve ser próximo das pessoas, manifestar aquilo que a palavra de Deus inspira em cada um de nós, manifestando nas ações como Jesus relaciona-se com as pessoas. E depois de todo um serviço dedicado de doação, mostrando assim a misericórdia de Deus, Jesus encontra-se com o Pai, como sempre gostou de rezar muito cedo, e Jesus, mesmo que todos estejam à sua procura, Jesus não fica apegado a um determinado lugar, a determinadas pessoas. Jesus tem uma missão importante. Ele foi enviado para poder pregar o Evangelho do Reino de Deus. Ele mesmo diz, foi para isso que eu vim. E pregar o Evangelho do Reino de Deus começa por aí. Começa pela disposição de podermos acolher a palavra de Deus em nossa vida e colocar em prática. Através da proximidade, através da nossa ajuda a quem precisa, através desse amor solidário. Jesus, meus irmãos, é e sempre será para todos nós cristãos o primeiro modelo, o primeiro que nós devemos seguir como exemplo de pessoa orante, íntima do Pai e de serviço a todos. Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos tantos cristãos que vivem de aparência, tantos cristãos que rezam muito, mas está a faltar ainda o essencial, a intimidade com Deus. Porque esta intimidade com Deus é que será capaz de permitir com que ela se torne também próxima das pessoas, para que não haja discriminação, para que não haja julgamentos, para que não haja nenhum tipo de indiferença. Afinal de contas, como Jesus nos apresenta, a sua forma de ser é sempre uma forma acolhedora, inclusive paciente. Diante de tanta gente à sua procura, de tantos problemas e dificuldades, Jesus apresenta-se também cheio de paciência. E agora? Nós, muitas vezes, não temos tanta paciência, nem mesmo das poucas. Às vezes, nem paciência para escutar a quem deseja falar dos seus problemas. Como nós, que escutamos a palavra de Deus, que rezamos, que comungamos do corpo do Senhor,
não temos uma capacidade de poder acolher aquele que quer falar-nos, aquele que quer que nós o escutamos, aquele que quer que nós o ajudemos. Muitas vezes, também somos tentados a agir pelas nossas impaciências e os impulsos. E são esses impulsos que muitas vezes maltratam as pessoas que vêm até nós. Não podemos deixar dominar-nos pelos impulsos do momento. O cristão é preciso viver numa integridade, seja humana, psíquica, espiritual. Por isso, meus irmãos, a sogra de Pedro, depois de curada, colocou-se também a serviço de Jesus. E isto é o sinal de um reconhecimento por tudo aquilo que Jesus fez por ela, e não somente porque a curou de uma febre, mas porque ela também reconheceu em Jesus o Senhor da sua vida. É assim que nós também, depois de reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida, nos coloquemos à disposição dEle, à disposição do Reino de Deus, para também fazer com que o Reino de Deus aconteça no meu trabalho, onde eu estudo, onde eu convivo e onde eu vivo. É a partir dessa experiência que Jesus mostra para nós que nós também devemos traçar a nossa vida cotidiana. O primeiro passo devemos a dar é junto à palavra de Deus, porque a palavra do Senhor deve ser o motor, o ponto de partida, para que a nossa vida seja como a de Cristo. Atenta tudo aquilo que é a vontade do Pai e colocar-nos a serviço dos irmãos, principalmente daqueles que vêm até nós com suas fraquezas, com os seus problemas. Ah, Padre, e os meus? Quem vai cuidar dos meus problemas? Jesus, não é? Primeiro os outros, depois eu. É assim que Jesus apresenta para nós essa forma de viver a nossa fé cristã. Doação total, intimidade completa com o Pai, serviço, disponibilidade, é que muitas vezes falta para nós e para tantos outros. Então peçamos ao Senhor que ilumine a nossa vida, que a palavra do Senhor não apenas fique aqui na nossa consciência, na nossa cabeça, mas que ela torne-se vida no cotidiano de cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Temos 2 casais que celebram conosco as suas bodas de ouro. Então nós convidamos a eles a vir à frente para juntos rezarmos com eles para que continue a dar o testemunho de amor, perseverança para todos que convivem com ele. Então nós temos aqui o José e a Maria, também o Antônio e a Benilde. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade,
e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns, que Nossa Senhora os proteja sempre. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos, Jesus passou entre os homens do seu tempo, fazendo o bem a todos os necessitados. Peçamos ao Pai que nos ensine a ser como seu Filho. Pai do céu, ouvi as nossas preces. Para que o Espírito que inspirou o Evangelho lembre à Igreja que Jesus passava os dias ensinando, fazendo bem e orando ao Pai, oremos. Pai do céu, ouvi as nossas preces. Para que os que buscam honras neste mundo se deixem interpelar interiormente por Jesus, que não permitia aos demónios que falassem dele, oremos. Pai do céu, ouvi as nossas preces. Para que os médicos e os que tratam dos doentes tenham por eles e pelos seus familiares sentimentos de compaixão como Jesus, oremos. Pai do céu, ouvi as nossas preces. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Pai do céu, ouvi as nossas preces. Para que todos os que se sentem abandonados sintam a presença junto deles nas horas difíceis de Jesus Cristo, misericordioso e sempre atento. Oremos. Pai do céu, ouvi as nossas preces. Para que todos nós, aqui presentes em Assembleia, desejemos pensar, decidir e atuar como Jesus e estar ao lado dos mais pequenos e mais pobres, oremos. Pai do céu, ouvi a nossa prece. Deus, nosso Pai, fazei-nos ser cada vez mais como Jesus, cuja alegria era fazer o bem. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo. Fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes inaugurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar na sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. E lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor toda a minha vida. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacó, o que põe a sua confiança no Senhor seu Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eternamente fiel à sua palavra, faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e
Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai dia a dia a sua salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos alimentais com os vossos sacramentos, dai-nos a graça de vos servir com uma vida santa, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então agradeço a vossa presença que aqui rezaram conosco e também saudar mais uma vez aqueles que rezaram conosco através dos meios de comunicação social. Desejo a todos uma boa continuação de um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças